queira dar umas olhadinhas assim antes da nossa aula, é sempre bom. Antes de começar a falar de cálculo, eu quero te mostrar o que a apostila tem, porque, né, também é minha experiência. A gente às vezes volta aos livros que a gente tem, sei lá, alguma afinidade para buscar informações básicas. Então aqui a gente tem algumas informações básicas importantes de trigonometria, caso você precise saber aí ângulos notáveis e tal, e de onde eles surgem, né? A gente tem também vamos dizer assim, as definições das funções trigonométricas dentro do triângulo retângulo. As relações trigonométricas mais importantes aqui, elas são extremamente úteis para resolver qualquer conta de cálculo 1 que envolva trigonometria, ou qualquer conta de trigonometria aerol mesmo. Sim. Propriedades logarítmicas da função logaritmo, né? Tá aí. Propriedades exponenciais, é uma outra forma de ver isso. Hiperbólicas não são tão úteis assim. A definição de função par e ímpar. Então, assim, ó, veja, coisas bem fundamentais da matemática estão aqui para te ajudar. Tá? Perfeito. Limites. Ocorre que quando a gente vai resolver alguns limites, né, a gente não adianta ficar fazendo conta para resolver, eles são meio que tabelados. E são esses 4 aqui, os 4 limites tabelados, a gente chama de limites notáveis. Algumas definições aqui, essa definição é bem massa aqui da aproximação linear. E aqui é a tabelinha de derivadas integrais. Essa tabela é bem completa, tá? Tudo que tu realmente for utilizar, ou que tu deveria decorar, pelo menos, tá nessa tabela. Em especial, bem, não tem nada especial aqui. O que tu poderia ignorar seria essas funções mais específicas aqui, secante, mas de resto tudo muito útil, né? Em especial aqui nas integrais. Cadê? Aqui. Caramba. Nas integrais aqui, essa última tu vai usar bastante, por mais que ela pareça meio caso especial, mas não é. Vai usar bastante, em vez de tu ficar fazendo integral trigonométrica, que é algo que o professor passa bastante tempo ensinando, e uma integral trigonométrica às vezes demora 1 hora para tu resolver, já pega esse resultado aqui e já era. Tá bom? Então, agora a gente vai ver uma... Bem, se tu me permite, né? Eu acredito que antes de começar a falar de limite, derivada, seria bom dar uma revisãozinha em umas coisas mais fundamentais, assim, da matemática, como, por exemplo, desigualdade. Perfeito, sem problemas. Eu acho desigualdade um bom plano de fundo, assim, para tu entender limite de verdade, né? Até porque o limite, ele surge de uma desigualdade. Então, aqui, realmente, bem bobinho, as coisas de conjuntos e tal, nada demais. Aqui, algumas regrinhas de desigualdade. Eu quero que tu leve em conta só uma regra aqui, que é a regra 9. A regra 9 é super importante, ela é diferentona. Por quê? Porque quando tu vai fazer uma conta de desigualdade, a conta é praticamente igual à da igualdade. Tá? O resultado é diferente. A gente vai falar mais sobre isso no exemplo que eu já vou resolver para ti. Mas o movimento, as técnicas que tu faz para resolver a conta, elas são praticamente as mesmas. Certo. Só que tem um detalhe importante que tu precisa anotar, por isso eu pediria para tu reforçar aqui a 9, que é o seguinte, pessoal. Digamos que você tenha um número menor que o outro. A menor que B, ou seja, sei lá, 2 menor que 3. O A é 2, o B é 3. Beleza, nada demais. Agora, digamos que a gente vai multiplicar o mesmo número dos dois lados. Eu posso fazer isso tanto numa igualdade quanto numa desigualdade, multiplicar o mesmo número dos dois lados, né? Por exemplo, 1 é igual a 1. Se eu multiplicar 2, o número 2 dos dois lados, 2 igual a 2. Não mudou nada. Continua sendo uma igualdade. Beleza. Okay? Nada demais. Igualdade. Uma igualdade é uma igualdade independente do que a gente está igualando. Né? 1 é igual a 1 e 10 é igual a 10. O que importa é a igualdade. Né? Às vezes a gente vai fazendo conta na infância e não se leva em conta que o que a gente está resolvendo, na verdade, é uma frase. Né? Toda vez que a gente resolve uma conta matemática, é uma frase. Né? X igual a 2. Significa que o x ele vale 2. Tudo que for 2 é igual a x. Agora, voltando para 9 aqui. Então, a gente está multiplicando o c dos dois lados. Olha só o que acontece se eu multiplicar um número negativo. Esse aqui é o símbolo dos números negativos. Tá? Qualquer número negativo é um número que está no conjunto dos reais, menos o zero, por isso esse asterisco aqui. Esse sinal de menos significa que está pegando números negativos. Se você multiplicar o número negativo dos dois lados de uma desigualdade, você inverte o sentido da desigualdade. Tá bom? Então, se você tinha que A era menor que B,
Uma vez que você multiplicou qualquer número negativo que seja, agora o que está do lado esquerdo é maior do que o que está do lado direito. Ok? Né? Vamos pensar aqui o exemplo mais simples possível. Vamos pensar o exemplo mais simples possível. 2 é menor que 3, mas eu multiplico menos 1 dos dois lados. Então aqui vai virar menos 2 e aqui vai virar menos 3. Ok. Só que menos 2 não é menor que menos 3. Menos 2 é maior que menos 3. Se tu tem qualquer dúvida sobre isso, pega aquela reta real lá, e daí tu vai colocar menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ou seja, menos 3 está atrás do menos 2. Ele é menor que menos 2. Certo? Certo, faz sentido. Menos 3 é um número menor que menos 2. Se tu tem uma dívida de 3 reais, tu tem menos dinheiro do que quem tem uma dívida de 2 reais, por exemplo. Então é por isso que quando tu multiplica um número negativo, tu inverte a desigualdade. Sempre desse jeito. O mesmo não aconteceria para um número positivo, né? Perceba que a regra de cima é para número positivo. E o sentido da desigualdade continua o mesmo. Muito bem. Agora que eu falei essa coisa aí, um tanto quanto básica, vamos ver um exemplo de desigualdade. Quando a gente... Vou te fazer umas perguntas meio básicas, porque eu preciso saber o que tu já sabe, tá? Qual é o teu nível de aptidão e tal. Antes de mais nada, tu tá em qual semestre da faculdade? Terceiro semestre, acabando o terceiro agora. A tua faculdade, ela é federal, é particular? É estadual, eu estudo na USP. Onde? Na USP. Ah, a USP é estadual, pensei que era federal. Legal. Eu também fiz uma estadual. Olha só, tu deve estar fazendo cálculo 2 agora, então. Eu fiz cálculo 2 no semestre passado. Ah, então é cálculo vetorial, equações diferenciais. Isso. Que algumas coisas já tem que ser mais básicas. Qual curso tu faz na USP mesmo? Ciências atuariais. Ciências o quê? Atuariais. É um curso para cálculo de risco, gestão de risco. É lá na FEA, junto com contabilidade, administração e econo. Caramba, parece interessante. Vou precisar das tuas dicas aí para investir em algumas criptos. Mas então, beleza. Bem, nós temos o seguinte, aqui ele está nos pedindo para resolver essa desigualdade. Daí uma coisa que talvez os alunos eles não levam a sério quando o professor fala, às vezes o professor nem fala, porque ele também não vê a importância disso, mas é o seguinte, quando você tem que resolver uma desigualdade, você não está procurando um valor específico, um valor único como resposta. Sabe? Isso tem muito significado no estudo da desigualdade, né? Por exemplo, se tu tem a continha, sei lá, 2x igual a 4. Então tu faz essa continha lá, tu encontra que x é igual a 2, certo? X é igual a 2 e acabou. É um único valor. Existe um único valor que faz a frase 2x igual a 4 ser verdadeira. O único valor é x igual a 2. Nenhum outro valor faz essa frase ser verdadeira. Beleza. Por quê? Porque é uma igualdade. A igualdade, ela normalmente te pergunta qual é a única resposta verdadeira. Se for, por exemplo, uma equação de segundo grau, tu tem duas respostas verdadeiras, que é o que a gente encontra quando resolve Bhaskara, o x1 e o x2. Mas é por causa de uma característica da equação de segundo grau. Agora, nesse caso aqui, nós temos uma desigualdade. E diferente das igualdades, as desigualdades elas não buscam valores específicos, mas sim intervalos de valores que fazem a resposta ser correta. Nessa desigualdade aqui, ó, x² menos 3x menor ou igual a 10, existe um intervalo de valores, todo um conjunto de valores que fazem essa frase que eu acabei de falar, x² menos 3x menor ou igual a 10, ser verdadeira. Existem vários valores, né? Por exemplo, se tu jogar o número 1 milhão aqui, não é um desses valores, eu te garanto. Ok? Mas agora, se tu jogar, sei lá, 0, se tu jogar 0 para x, 0 vai ser um número menor ou igual a 10. Então, 0 é um dos valores, mas não é o único. Perceba que numa igualdade, se eu chutasse 0 e desse 0 igual a 0, pronto, provavelmente só seria x igual a 0 a resposta certa. Aqui não. Aqui, por ser uma desigualdade, você tem um intervalo de valores, uma grande quantidade de valores, ok? Então, para que a gente encontre esse intervalo, agora a gente vai fazer operações matemáticas. E todas elas baseadas em operações que você já conhece.
tá bom? O apostila ela faz de um jeito bem interessante, por sinal, bem algébrico, mas eu quero fazer de um jeito mais matemático, tá? Vamos dizer assim, graficamente matemático. Então eu vou jogar no Paint aqui a conta, e eu acho esse exemplo maravilhoso porque ele faz uma boa revisão também de equações de segundo grau. Então, você vai ver como é interessante resolver esse problema. Tá aparecendo o Paint aí? Ainda não. Agora apareceu. Beleza. Então a gente tem um x ao quadrado menos 3x menor ou igual a 10. Beleza, uma desigualdade, tem x ao quadrado. Lembra aquelas contas que a gente resolvia com Bhaskara, né? E a ideia na matemática é a gente sempre trazer o problema para uma região de conforto, para algo que eu sei responder. E eu sei resolver a fórmula quadrática. A fórmula que aqui no Brasil a gente chama de Bhaskara. Então, o que eu vou fazer com essa desigualdade? Eu vou passar o 10 para o outro lado. Daí vai ficar muito semelhante às equaçõezinhas de segundo grau que a gente resolve. Lá na escola, na oitava série. Beleza. Muito bem. Aqui a gente tem que resolver essa equação de segundo grau. Quando a gente resolve uma equação de segundo grau, a gente acha as raízes. Lembra delas? As raízes. O professor fala bastante, encontra as raízes. Lembra disso? Sim. Pois é, mas tu sabe o que são as raízes? Tu saberia me explicar? Se eu não estiver enganada, são os zeros da equação. Muito bem, mas o que são os zeros da equação? Algebricamente falando, qual é o efeito deles? O que acontece quando eu uso essas raízes para alguma coisa? Se eu substituir o x por esse valor, a equação vai zerar. Única explicação que eu consigo pensar. Perfeito, é a explicação que eu queria. Então, tu sabe o básico. Às vezes chega aluno que não sabe nem isso, sabe? Entendi. Aí eu mostro para eles, eles, meu Deus, que sensacional, não sabia até hoje que era isso. Mas é exatamente isso. Quando você resolve uma equação de segundo grau pelo método da fórmula quadrática, você encontra as duas raízes, o x1 e o x2, quando o delta te permite, né, o determinante te permite. Às vezes tu encontra um só, às vezes tu não encontra nenhum. Nenhum seria o caso da parábola acima do eixo x, ou abaixo, né, se ela for com cavidade vai para baixo. E uma raiz só é quando o vértice encosta no eixo x. Mas normalmente é esse caso aqui. E então você resolve a equação de segundo grau, você acha esses dois valores de x. Sempre vai ter um valor que é menor que o outro. Beleza. Agora, olha só. Vamos olhar para essa parábola por um instante e refletir sobre algumas coisas. Percebam. Se eu pegar qualquer valor de x maior que a raiz mais alta, olha só o que vai acontecer. Qual é o valor de x que eu escolher aqui? Se eu for buscar o valor de y associado, ou seja, pegar esse valor de x e jogar na função, eu vou ter valores de y positivos, tá vendo? Esse aqui é um valor de y positivo. Concorda comigo? Pelo formato gráfico, eu percebo isso. Só que não só para os valores maiores que a maior raiz, como, por exemplo, também menores que a menor raiz. Esse valor aqui ele é menor que a menor raiz. É até um valor negativo, por sinal. Mas se eu jogar ele na minha equação de segundo grau, eu vou ter um valor de y positivo. Né? Perdão, estava falando mutada, concordo, sim, faz sentido. Tudo bem, tudo bem. Pode não me responder. Eu tô acostumado com um monte de coisas nas aulas online. Nada que tu fizer vai ser algo que eu vou me frustrar ou ficar impressionado. Então, é isso que a gente chegou aqui, ó. Sempre que eu tiver uma parábola, sempre, é um fato, sempre, 100% das vezes, porque é matemático. Sempre que eu tiver uma parábola com a concavidade virada para cima, e ela tem duas raízes, né? Eu posso ter certeza que os valores maiores que zero para y, e a nossa função é a própria y, vão ser, os y vão ser maiores que zero quando eu pegar valores de x maiores que a maior raiz, e também vão ter y maiores que zero quando os meus valores de x forem menores que a menor raiz. Legal. Mas olha só o que a nossa equação está pedindo. Ela está pedindo qual são os valores de x que, ao eu jogar aqui nessa expressão, eu vou ter y menor que zero. Então, quais são os valores de x? Não é um só, são vários.
Na verdade, são infinitos. Mas eles estão dentro de um conjunto finito. Qual é esse conjunto? É justamente os valores entre as duas raízes. Sempre que você tiver com cavidade virada para cima, os valores entre as duas raízes são valores que vão te dar y menores que zero. Sempre. Por exemplo, aqui, ó. Digamos que você pega esse valor aqui. Esse valor ele está entre as duas raízes. Se aqui fosse 2, aqui fosse 5, muito provavelmente isso aqui seria 3. Né? O número 3 está entre 2 e 5. E se eu jogar 3, então, na equação, eu tenho um valor de y negativo. Ele vai me dar um valor aqui, ó, eixo negativo. Né? Então, por isso que aqui é positivo, aqui é positivo, e qualquer valor de x aqui dentro é negativo. Muito bem. Então, o que a gente precisa para entender essa desigualdade é basicamente encontrar as raízes. Se a gente encontrar as raízes, a gente já sabe os valores de x no intervalo que vai me dar um valor de y do meu interesse, que aqui é o valor de y negativo. Então, encontrando as duas raízes, a gente tem que fazer, né, basta, como dizem aqui. Então, né, seria 9 menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Isso aqui vai dar 49, legal. 49 ao quadrado perfeito. Igual a mais. Desculpa, igual a. Mais 3. Mais 3, mais ou menos 7, né? Raiz do delta. Dividido por 2a. Tudo bem até aí? Entendendo tudo? Sim, fez sentido, tranquilo. 10 dividido por 2, 5. E essa é sempre a maior, né? Então eu vou colocar maior aqui. Agora, quando eu pego a negativa, eu tenho sempre a menor. Então a menorzinha vai ser menos 2, né? Que vai ficar menos 4 dividido por 2 menos 2. Então tá aí as nossas duas raízes. Então, para o nosso gráfico, aqui seria menos 2 e aqui seria 5. E o que é importante para nós é o seguinte: baseado em tudo que eu te falei, toda essa coisa muito colorida que eu fiz aqui, eu nem preciso ficar testando intervalo, se eu conheço a teoria. Não, eu não preciso testar intervalo. Se eu sei que é uma parábola virada para cima, por causa do A é positivo, e eu já encontrei as raízes, eu estou querendo valores negativos, os x que me dão valores negativos, então eu já sei a solução dessa desigualdade. A solução dessa desigualdade vai ser simplesmente os valores entre 5 e 2. Então, essa é a solução. Solução, valores entre menos 2 e 5, né, para manter a ordem. Entre menos 2 e 5. Entendeu? Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Então, beleza. Então, já que tu entendeu, eu vou fazer o seguinte. Eu sou daquela escola meio socrática, que diz que a pessoa só entende algo de verdade quando ela sabe o que não sabe, né? Só sei que nada sei, basicamente. Então, você tem que tentar resolver uma conta aqui, então, por favor. E, bem, você vai tentar, você vai usar o que eu te mostrei anteriormente, né? O que for fácil para você, o que não for. Daí você pode me perguntar o que você tiver dúvida e eu vou, em cima das suas dúvidas, tentar te ajudar. Pode ser? Para a nossa primeira aula, eu acho isso interessante para eu saber o que tu consegue fazer sozinha, né? Por conta Perfeito. própria e tal. Na próxima aula, não sei como é que tu está revisando o cálculo aí, ou se tu já tem uns exercícios em mente, tu pode me passar eles com alguma antecedência para que na aula a gente resolva eles já, tá? Coisas que tu tentou fazer e não conseguiu, eu acho que assim sempre otimiza o tempo. Então, tu pode tentar começar essa aqui, ó. Eu vou te dar uns 2 minutinhos para tentar começar sozinha, e daí eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Mas tenta Certo. sozinha primeiro. Vai lá. Beleza. Vou no banheiro rapidinho. Sem problemas, vou fazendo aqui. Beleza.
Samuel, acho que eu cheguei na resposta. Não sei. Oi, conseguindo desenvolver? Olha, eu cheguei a resolver o delta, mas aí deu um delta negativo e eu parei de resolver. Deu um delta negativo, você parou de resolver. Foi. Entendi. Bem, vamos ver aqui, vamos ver. Não tem grandes problemas em dar um delta negativo, na verdade. Só não vai ter solução, né? Você Então, passou. foi justamente por isso que eu pensei. No caso, não vai ter o X, né? Vai ser aquela que vai estar, entre aspas, voando no gráfico. Mas veja que. Bem, vamos ver aqui o desenvolvimento rapidamente, né? Beleza. A ideia foi você fez o que eu acho que é o certo, né? Você passou o x menos um para o outro lado multiplicando, né? Exato. Perfeito. Daí, se você passar o x menos um para o outro lado multiplicando, você tem que lembrar que você tem uma condição importante que o x não pode ser igual a 1. Fato. Porque se o x fosse igual a 1, você teria uma divergência, etc. Mas Perfeito. tudo bem. Mas não tem problema. Então, você vai jogar o x menos um para o outro lado e você vai ter esses dois casos, né? Para valores menores que 1, valores maiores que 1, uma vez que o 1 é um ponto de indeterminação da tua conta. Mas a hora que você joga o x menos 1 para o outro lado, o que vai acontecer, né? Se você está jogando o x menos 1 para o outro lado, tomando em conta o primeiro caso aqui, que a apostila propõe, que é valores de x menores que 1, o que vai acontecer? Se os valores de x eles são menores que 1, você vai ter um número negativo, certo? Certo. Você você vai passar para o outro lado multiplicando um número negativo. E lembra que eu te falei sobre números negativos, quando a gente passa multiplicando eles? Quando a gente multiplica número negativo dos dois lados? Quando a Aí gente ele multiplica números converte. negativos, inverte a desigualdade, exatamente. Então é por isso que, olha, a hora que ele faz isso, inverteu a desigualdade aqui. Ah, perfeito. Ah, legal, né? Por isso que eu falei que era importante. É importante. Então agora eu acho que tu vai conseguir, né? Porque por mais que o delta dê negativo, você está buscando valores maiores que zero. Mas toma cuidado com esse delta negativo, hein? Acho que você errou alguma conta. Tá bom? Certo, tá. Vai lá. Qualquer coisa tô aqui.
Na verdade, o delta vai dar 17. Agora sim. O que Na você verdade, tinha eu tinha errado? errado uma continha mesmo, quando eu fui fazer a distributiva. Ah, acontece, acontece. Certo, então eu tenho aqui as duas raízes. Perfeito. Uma negativa e uma positiva, né? Certo, isso. Isso. Então agora você tem que refletir, né, sobre o que você está procurando. Agora nessa parte eu fico um pouco mais perdida de conseguir. Você tem que ver que, né, vamos pensar, vamos pensar. Beleza. A gente já concluiu que, bem, queremos os valores maiores que zero, certo? Ou seja, Certo, queremos que isso aqui ao lado esquerdo seja positivo, né? certo, Nós temos aqui uma parábola com cavidade virada para cima, né? certo. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que tu conclua isso sozinho, porque foi basicamente o que eu falei lá naquele desenho mega colorido que eu fiz, né? Deixa eu te mandar aqui. E se a gente está procurando, então, no WhatsApp, né? Agora dá uma olhadinha no WhatsApp. A gente está olhando, então, a parábola e a gente verifica que para alguns valores de x, em relação às raízes, você tem y positivos e para os outros negativos. Então, quais Certo. são os valores de x que te dão y positivos? Y positivos vão ser os valores que tiverem entre 7 mais a raiz de 17 sobre 4 e 7 menos a raiz de 17 sobre 4. Isso. Então, bem, agora que tu tem em mente isso, tu já sabe qual é a resposta, então, né? Sim, vai ser o intervalo, vai ser entre esses dois valores. Isso. Certo. Porque no caso, tá, faz Desculpa. Entre não, né? Fora dos dois valores. Fora. Porque, ó, tu está buscando valores maiores que zero, y positivos. Se tu olhar a figura que eu te mandei, os y são positivos para valores de x maiores que a maior raiz e menores que a menor sim. raiz. Sim, Então, perfeito, é faz para sentido. fora deles. Então, vai ser uma união de conjuntos, né? Do menos infinito até a menor raiz e da maior raiz até o mais infinito. Certo. Beleza? Beleza. Isso para valores onde x menos 1, né, é menor, né, o que a apostila diz exatamente, né? Para valores de x menores que 1. Agora você tem que fazer para valores de x maiores que 1. Né? Então, aqui já entra um ponto importante. Né? Beleza, tu achou essas duas raízes. São essas duas aqui. Né? Essa e a negativa aqui. Só que o primeiro caso, tu estava testando valores de x menores que 1, lembra? Sim. Beleza. Agora, olha só. Nem todos os valores que são maiores que a maior raiz e menores que a menor raiz fazem parte desse conjunto. Né? Olha só. Valores maiores que a maior raiz não são menores que 1. Certo. Então, aquela parte que eu falei para ti, da maior raiz até o mais infinito, não vai entrar na resposta, porque ela não é menor que 1, que foi a tua primeira condição. Mas agora a próxima, né? A próxima, ela dá conta dos números do menos infinito até 0,719. Nesse caso, todos os valores são menores que 1. De menos infinito até 0,719,
todos esses valores são menores que 1. Então, toda essa parte da resposta está certa. Ok? Que seria essa aqui, ó. Essa aqui está certa. Mas essa aqui não está certa. Não tem nenhum valor menor que 1 nessa parte. Então, tu tem que tomar cuidado quando tu vai analisar as respostas na desigualdade, porque você tem que testar bem cada intervalo. Então, certo, entendi. nesta primeira análise, para x menores que 1, só vale essa parte aqui. Agora, tu vai ter que fazer o segundo teste, de x maior que 1. Beleza? Que a gente seguiria... Mesma conta, mas o sentido da desigualdade não vai mudar, né? Só isso. Certo. As raízes não vão ser as mesmas nesse caso, vão. Acredito que sim, porque Certo. os números são os mesmos, né? Só muda o sentido da desigualdade mesmo. Então, a tua análise é até mais simples, uma vez que tu já tem a conta, né, feita, né? Entendi, certo. Então, a resposta desse exercício, eu teria que apresentar a resposta para os dois casos e fazer a intersecção entre os dois conjuntos. Exato. Você tem que ver quais são... Lembre-se, você está buscando quais são os valores que respondem àquela desigualdade inicial. Certo. Né? Então, para que você encontre naquela desigualdade inicial, você fez todas essas análises. Então, agora que você analisou a segunda parte, né? Quanto é que deu a tua análise aí? Qual foram os conjuntos que foram solução para a segunda parte, para x maior que 1? Se você estava buscando, então, negativo, você quer os valores entre as raízes, né? Sim. Perfeito. Mas todos os valores entre as raízes são menores que... São maiores que 1? Não. Pois é. Então é isso que tu tem que cuidar. Tu tem que pegar só os valores que são maiores que 1 e que estão entre as duas raízes. Certo. Viu? Bastante cuidado, bastante cuidado. A resposta formal nesse caso ficaria como? O final do A soma exercício? dos conjuntos. No final, você tem que juntar todos os conjuntos. Certo, faz sentido. Então, nesse caso, seriam as mesmas raízes, o que mudaria seria só que ao invés de a gente estar falando de fora, a gente está falando do, do valor entre elas, porque eu estou buscando o valor negativo no gráfico. Isso. Beleza. Os valores de y negativo, né? Cuidado com esse detalhe. É o valor de y negativo. Certo. Então eu acredito que ok esse exercício. Ok? Então tá. Beleza. Então, vamos continuando, né? Bem,
Se está ok para ti, a gente tem uma outra coisa que incomoda bastante na matemática, que é o módulo, né? Algo que a gente não faz conta sempre, mas sempre aparece. Então tem que saber lidar bem com o módulo antes de chegar em limite. Novamente, porque limite depende de módulo. Tem um monte de demonstração envolvendo módulos. Mas módulo basicamente é uma função matemática que transforma em positivo tudo que aparece dentro dele. Tá? Então, é o que nós temos aqui. Agora, vamos resolver essa conta que envolve módulo. Beleza. Tem módulo, só que também tem equação de segundo grau, tá vendo? Tem ao quadrado aqui, e curiosamente é o mesmo número dentro, né, dos dois módulos. Então aqui a gente faz uma técnica que a gente usa para tudo. Logaritmo a gente usa também, derivada, integral, que fazer uma substituição de variável. Perfeito. Nós temos x menos 3, mas é mais interessante trabalhar com x menos 3 sendo igual a u. Porque se o x menos 3 for igual a u, então você vai ter, o módulo, né, x menos 3 for igual a u, então você vai ter uma equação de segundo grau. U ao quadrado menos 4u igual a 12. E isso a gente sabe resolver por Bhaskara, novamente. Beleza. Então, isso aqui é rápido de resolver, né? Quais dois números que somando dão menos 4, né? Dão mais 4, e multiplicando dá menos 12. Menos 2 e 6, né? Menos 2 mais 6 dá 4 positivo, vezes menos 1 menos 4, que é o que a gente quer, e multiplicando dá menos 12. Perfeito, essas são as duas raízes. Agora, a gente encontrou as duas raízes. Mas não era isso ainda que o problema queria que a gente resolvesse. Ele quer saber qual é o valor de x que faz essa igualdade ser verdadeira. Não é qualquer valor de x que vai servir aqui. Até porque, bem, é uma igualdade, né? Vai te dar poucas respostas. Não é que nem uma desigualdade que te dá um intervalo de respostas. Beleza. Então, a hora que a gente resolve, a gente encontra aqui o valor do u é menos 2 e 6. Só que u não pode ser menos 2. Porque u, né, na sua natureza, né, na sua substituição original, era módulo de x menos 3. Então, nada de um módulo pode ser negativo. O módulo é aquela função que transforma as coisas em positivo. Então, ter dado menos 2 foi um fato algébrico, mas que não corresponde à realidade da equação que você está trabalhando. Então, essa solução não vale, resumidamente. O menos 2 não vale. Então, na verdade, a única solução vai ser o 6. Só que, beleza, o U é 6 e isso vale. Mas ainda não é isso que o problema aqui, ó. O valor aqui é o valor dx. O problema aqui é o valor dx. E o valor dx Bem, como é que tu vai encontrar o valor de x, né? Tu vai ter que resolver uma desigualdade. Porque tu vai ter que lidar com o fato de que a função módulo, ela transforma tudo que está dentro dela em positivo. Então, existem alguns valores que se tu jogar para x, vai deixar aqui dentro negativo, e tem outros valores que se tu jogar, vai ficar positivo. Por exemplo, se tu jogar qualquer valor maior que 3, esse valor menos 3 continua sendo positivo, né? Por exemplo, um valor maior que 3, 4. 4 menos 3 é 1 positivo. Então, por isso que, se nós jogarmos valores maiores que 3, a função funciona como x menos 3. Agora, se a gente jogar algum valor de x aqui que for menor que 3, por exemplo, 1 ou 2, né? 2 menos 3 dá menos 1. Só que de dentro do módulo nunca pode sair um número negativo. Por isso, quando você joga um valor menor que 3, você vai ter, na verdade, a função menos x menos 3. Ou seja, o negativo do que está aqui dentro. Porque negativo do negativo é positivo. Entendeu o lance? Sim. Então é por isso que inverte a função que você vai trabalhar na prática quando você pega um valor menor que 3, ou seja, menor que o valor de x que deixa o que está aqui dentro igual a zero.
Então, beleza. Então, agora a gente vai testar esses dois casos, né? Porque, bem, o U é 6. Então, isso aqui é igual a 6. Só que essa função ela pode ser tanto isso quanto isso. Então, o primeiro caso que a gente vai testar é quando essa função aqui igual a 6 estiver funcionando desse jeito. Ou seja, para valores de x maior que 3. Então, para valores de x maior que 3, a gente tem x menos 3 igual a 6. Porque U é 6, né? Isso aqui é 6. Daí, se a gente resolve a continha, x igual a 9. Beleza? Então, muito bem. X igual a 9. Como o 9 ele está dentro aqui do intervalo de valores de x maior que 3, 9 é um número maior que 3, basicamente. Então, essa é uma solução. Agora, a gente tem que fazer o mesmo teste, só que para valores de x menores que 3. Ou seja, a gente vai pegar menos, abre parênteses, x menos 3 igual a 6. E verificar se o valor que a gente encontrar para x faz sentido. Resolve a conta e dá menos 3. Agora, x igual a menos 3. Menos 3 é um valor menor que 3, que foi a definição que a gente teve que usar aqui para utilizar a função desse jeito? Sim, menos 3 é menor que 3. Então, ele vale como solução também. Por isso, quando tu vai resolver uma desigualdade, você tem que tomar muito cuidado, porque por mais que algo resolva a conta, às vezes esse algo não é solução na tua definição inicial da tua desigualdade. Tem que tomar bastante cuidado. Nesse caso, ficaria menos 3 dentro do módulo, que seria menos 6, mas o módulo deixa positivo, então é válida a solução. Isso, perfeito, perfeito. Fez a prova real do que a gente acabou de encontrar. Perfeito. Isso. E mais importante que isso, né? Muito mais importante que isso. Se tu jogar, quais foram os resultados? Foram 9 menos 3. Né? Se tu jogar 9 menos 3 aqui, vai dar igual a 12. Esse é o importante. Isso é o realmente importante. Pode testar. Vai ficar 36 aqui. Vou jogar 9, né? 36. E aqui vai ficar menos 24, né? 36 menos 24 é 12. Né? Porque aqui vai dar 6, né? 6 vezes menos 4, 24. 36 menos 24, 12, quando x igual a 9. Beleza? Beleza. Então, beleza. Agora, será que tu consegue resolver essa aqui? Vou te dar uma dica. Tudo que tu eleva ao quadrado fica positivo, certo? Certo. Eleva os dois lados ao quadrado. Tu não precisa se preocupar com o módulo no primeiro momento. E sim com uma equação de segundo grau, que é algo que tu conhece bem. Vai lá. Nesse caso, eu elevando ao quadrado não vai influenciar em nada a desigualdade. Não. Certo. Nesse caso, x menor do que 6? X menor do que 6? Isso. Você levou ao quadrado dos dois lados, encontrou uma equação de segundo grau, certo? Certo.
Bem, aqui a gente chegou a 2. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Ah, tá. Na equação de segundo grau do primeiro lado, quando eu fui colocar o segundo termo, eu não coloquei 10x, eu coloquei 2x. Já entendi o erro. Aí Beleza. ficou toda a conta, né? Sim, sim. Aí, corrigindo isso, bate com... Aí fica 2 mesmo. Só que o meu, no caso, deu x menor do que 2. Aí deu maior do que 2. O que eu fiz de errado? Acho que tu esqueceu. Deixa eu ver. Provavelmente esqueceu na hora de passar os números, de inverter o sentido, passando os números de um lado para o outro. Não sei. Tu passou o 2 para o outro lado, ficou menos 12x, né? Menos 12x menor que 24 ficou, né? Isso, Menor que menos 24, né? exato. Pois é. Quando tu multiplica menos um dos dois lados para deixar positivo, que a gente ficou aqui, Tá, faz inverte sentido. o sentido. Você falando faz sentido. É que até entrar na cabeça de fato pega. Mas beleza. Tranquilo, tranquilo. Bem normal. X maior do que 2 faz sentido. Beleza. Beleza? Então, beleza, beleza. Então, beleza. Então, é isso. Agora, bem, você ainda não encontrou a resposta, né? Determine todos os valores de x que satisfazem. Porque você tem isso. Isso quando um valor de x deixa positivo, isso quando um valor de x deixa negativo, isso quando um valor de x deixa positivo, isso quando um valor de x deixa negativo. Né? Vamos ver só o primeiro caso aqui, para te dar uma diquinha. Uma diquinha. Ah, entendi. O que eu tô esquecendo é que, pela definição de módulo, eu sempre preciso, depois de achar esse x, pensar justamente no caso positivo e caso negativo. Isso. Nesse caso, então, eu vou ter que analisar para as 4 opções, né? Para o 5 maior ou igual, 5 menor, maior ou igual a menos 1 e menor que menos 1. Isso. Nesse primeiro caso, o que eu fiz, basicamente, eu multipliquei por menos 1. Você multiplicou por menos 1. Bem, preciso entender exatamente o que você fez. Você está dizendo, você refez isso aqui? Não, ali no primeiro caso, quando eu vou analisar o x menor que menos 1, basicamente eu tirei o módulo e peguei as duas equações e multipliquei pelo menos 1, é isso? Isso, exatamente. Você pega o negativo do que está aqui dentro. Só isso. Por quê? Porque se você jogar um valor menor que menos 1 aqui, vai dar um número negativo. Então você multiplica por menos 1 para ficar positivo. Certo. E se eu fizer isso com maior ou igual a menos 1? Daí não muda nada. Ó, aqui ficou a mesma coisa. Perfeito, tá.
Faz sentido olhando o primeiro caso, mas eu não consigo pensar em como resolver os outros. Ó, vou te mostrar, então, uma coisa que sempre me ajuda. Deixar tudo visual, para a gente finalizar a aula e tentar fazer com tarefa. Olha só, que legal. Deixa eu pegar aquela parte da folha. Beleza. Aqui. Olha só. Aqui a gente tem dois valores bem importantes para a nossa análise, que é o 5 e o menos 1, não é mesmo? Beleza. Então, a gente primeiro coloca o menos 1 aqui. E aqui o 5. Daí, olha só a análise que eu vou fazer. Do menos infinito ao menos 1, como é que vai ficar aquela minha igualdade lá? Bem, eu estou pegando uma região aqui que vai ser negativa para os dois. Ou seja, que é menor que 5 para a primeira e que é menor que menos 1 para a segunda. Então, vai ficar simplesmente aqui, menos x mais 5 igual a menos x menos 1. Ok? Nessa parte da conta aqui. Quando tu for analisar o número de menos 1 até... Desculpa, de menos infinito até menos 1, a tua conta vai ficar desse jeito. Agora, de menos 1 até 5. Bem, de menos 1 até 5 eu tenho valores maiores que menos 1. Então, aqui vai ficar positivo, mas aqui ainda está menor que menos 5. Então, nessa parte aqui, eu vou ter que analisar menos x mais 5 igual a x mais 1. E, finalmente, na parte onde para os dois é positivo, x menos 5 igual a x mais 1. Entendeu? Então, são essas três regiões aqui que você tem que estudar com essas três equações que vão te dar valores de x diferentes. Beleza? Certo. Então, tá bom. Infelizmente, tem que terminar por aqui, que tem outro aluno, tá? Mas eu vou te mandar tudo que a gente fez. Beleza? Belezinha. Você pode me mandar também a apostila, por favor? Mando, com certeza. Até mais. Perfeito. Até terça. Obrigada. Tchau, tchau.